Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Milton Neves não costuma medir palavras. E, desta vez, o alvo de suas análises contundentes foi o Palmeiras. Em seu programa dominical, o comentarista não poupou críticas ao desempenho recente do Verdão, deixando claro que a fase atual está muito aquém das expectativas criadas nos últimos anos. O Palmeiras é um gigante, mas tem dormido em campo, disparou logo no início de sua análise, provocando uma avalanche de comentários nas redes sociais. Com base em números frios, Milton apontou uma queda perceptível no rendimento do time em comparação com as temporadas anteriores. Nas últimas 10 partidas, o Palmeiras teve aproveitamento inferior a 50%. Isso é alarmante para um clube que se habituou a brigar por títulos e estar entre os melhores do continente. Os dados revelam uma equipe que vem oscilando e não consegue manter uma sequência consistente de vitórias. O ataque, tradicionalmente eficiente, tem deixado a desejar. Milton destacou que o número de gols marcados caiu vertiginosamente em relação à média histórica recente. Um time que já teve o melhor ataque da América hoje parece ter desaprendido a finalizar. Onde estão os artilheiros? Onde está a intensidade ofensiva que tanto encantou a torcida? Questionou, com tom de frustração. E a defesa, por mais sólida que pareça em alguns jogos, também tem falhado nos momentos cruciais. O Palmeiras perdeu pontos importantes por erros defensivos bobos, falta de atenção em bolas paradas e falhas de posicionamento que não condizem com um time que tem estrutura e elenco milionário. Para Milton, isso revela um problema não apenas tático, mas também de concentração. Milton também alfinetou o comando técnico da equipe, sugerindo que o treinador tem tomado decisões questionáveis nas escalações e substituições. Tem jogador que entra sem ritmo, outros que mereciam minutos ficam no banco. Não dá para entender certas escolhas, ainda mais quando o time precisa de resultados urgentes. Essa crítica direta ao banco de reservas foi recebida com divisão entre os torcedores. Segundo o comentarista, o Palmeiras parece ter perdido a sua identidade dentro de campo. Era um time combativo, que pressionava, que jogava com alma. Hoje, parece burocrático, previsível e sem aquela fome que o torcedor se acostumou a ver. Ele ainda lembrou que, recentemente, o Verdão tem tido dificuldades até mesmo contra adversários tecnicamente inferiores. Na parte física, Milton Neves chamou atenção para o número crescente de lesões e para o aparente desgaste de alguns jogadores-chave. Um time que investe tanto não pode se dar ao luxo de perder titulares por fadiga. Há algo de errado na preparação. É visível que alguns atletas estão pesados, sem explosão. Para ele, isso afeta diretamente o desempenho coletivo. Outro ponto criticado por Milton foi a queda no desempenho fora de casa. O Palmeiras se acostumou a ser forte em qualquer estádio. Hoje, joga longe do Allianz como se estivesse acuado, inseguro. Não dá para aceitar um time desse tamanho se apequenar em campo alheio. Os números mostram que os resultados como visitante estão abaixo da média das últimas temporadas. O comentarista também questionou a falta de renovação no elenco. O Palmeiras formou grandes equipes, mas agora parece insistir em nomes que já deram o que tinham de dar. Cadê a ousadia nas contratações? Cadê a aposta em novos talentos? Milton afirmou que, se continuar assim, o clube corre o risco de se acomodar e ver seus rivais tomarem a dianteira. No quesito financeiro, mesmo reconhecendo a boa gestão do clube, Milton alertou que apenas equilíbrio nas contas não é suficiente para garantir títulos. Gestão exemplar não ganha jogo sozinha. O torcedor quer performance, quer comemorar. E se o dinheiro está em caixa, por que não investir melhor para reforçar o elenco onde realmente precisa? Ele também destacou que a torcida tem feito a sua parte, comparecendo aos jogos, apoiando, cobrando. O palmeirense é apaixonado, está sempre junto. Mas não pode ser iludido com promessas vazias. Chegou a hora da diretoria e da comissão técnica darem uma resposta à altura desse apoio incondicional. Milton lembrou que a concorrência no futebol brasileiro está mais forte do que nunca. Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio,
Todos estão se mexendo. O Palmeiras não pode dormir no ponto. O tempo de acomodação passou. É hora de acordar antes que a temporada vire um fracasso. A advertência ecoou como um alerta aos dirigentes. A pressão por resultados começa a se tornar insustentável. O Palmeiras precisa reencontrar o caminho das vitórias, mas mais do que isso, precisa voltar a jogar bem. O torcedor não quer apenas ganhar, ele quer se orgulhar do que vê em campo. Para Milton, é essa a diferença entre ser campeão e ser apenas competitivo. Nos bastidores, começam a surgir rumores de insatisfação interna. Milton mencionou que há sinais de desgaste no relacionamento entre alguns jogadores e a comissão técnica. Quando o vestiário começa a rachar, o reflexo aparece nos gramados. E é isso que temos visto ultimamente. Ele insistiu que o clube precisa agir rápido para estancar qualquer crise antes que se agrave. Para encerrar, o comentarista deixou um recado direto: o Palmeiras é gigante demais para viver de passado recente. Títulos são ótimos, mas não garantem vitórias no presente. Se quiser seguir no topo, o Verdão vai ter que se reinventar. E o momento de mudar é agora. A análise de Milton Neves, ácida e certeira, colocou o dedo na ferida e provocou debates acalorados entre os torcedores e analistas. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Mesmo após suas críticas iniciais, Milton Neves voltou a abordar o momento do Palmeiras em outra participação ao vivo, e dessa vez seu tom foi ainda mais ácido. O que está acontecendo com o time é um declínio claro de ambição esportiva. Parece que o Palmeiras se contenta com o que já ganhou e esqueceu que o futebol não perdoa a zona de conforto. Para o comentarista, um clube da grandeza do Verdão precisa constantemente provar seu valor dentro de campo. Milton fez questão de frisar que, embora os títulos recentes ainda estejam frescos na memória da torcida, o futebol é um esporte de momento. Não adianta ter levantado taça ano passado se esse ano o futebol apresentado é apático. O torcedor vive o hoje, e o hoje do Palmeiras é preocupante. Essa cobrança por performance imediata gerou reações mistas, entre apoio e críticas nas redes. Um ponto que chamou a atenção foi a falta de protagonismo de algumas estrelas do elenco. Tem jogador que foi contratado como solução e hoje é parte do problema. Nomes badalados que somem nos jogos grandes. Não dá para depender sempre de um ou dois atletas para resolver. Para Milton, o coletivo deixou de funcionar, e isso é reflexo direto da má gestão dentro de campo. A falta de liderança em campo também foi abordada com veemência. Cadê o líder que chama a responsabilidade, que vibra, que dá bronca quando precisa? O Palmeiras está sem voz dentro das quatro linhas. É um time em silêncio, e isso é um péssimo sinal para qualquer equipe que almeja títulos. Ele comparou o atual momento com períodos em que o Verdão tinha líderes natos que seguravam o elenco nos momentos difíceis. O comentarista ainda lembrou que a base do Palmeiras sempre foi um diferencial, mas que agora parece subutilizada. A molecada da base tem qualidade, tem raça, mas não recebe chances reais. Preferem insistir em medalhões que já não entregam mais. O torcedor quer ver renovação, sangue novo, não a mesma história de sempre. A crítica reflete um clamor da arquibancada por frescor e ousadia. Milton também cutucou a falta de repertório tático. Todo mundo já sabe como o Palmeiras joga. É fácil de marcar, de anular. Não há variação, não há surpresa. Isso é inadmissível para um time que tem orçamento, estrutura e material humano de sobra. Ele reforçou que as equipes adversárias estão cada vez mais preparadas e que o Palmeiras não pode ser previsível. Outro aspecto levantado foi a postura do time em clássicos. O desempenho em jogos grandes tem sido pífio. Cadê a garra, o espírito de decisão? Clássico é jogo que define campeonatos e moral. E o Palmeiras tem perdido todos esses duelos no aspecto anímico. Para Milton, isso mina a confiança e o respeito dentro do cenário nacional. Ele ainda alertou sobre a desconexão entre diretoria e campo. Parece que quem toma decisões no clube está longe do gramado. Falta sintonia entre planejamento estratégico e realidade esportiva.
E quando isso acontece, o time desanda. A crítica foi vista como um aviso para que a alta cúpula do clube se aproxime mais da rotina técnica e tática. Além disso, Milton apontou que o Palmeiras não tem aproveitado o fator casa como antes. O Allianz Parque era um caldeirão. Hoje, o time joga pressionado em casa, com a torcida cobrando desde o primeiro minuto. Isso mostra que algo está errado. Quando a torcida começa a desconfiar, o ambiente pesa. Ele frisou que a reconexão com a torcida é urgente. Por fim, Milton concluiu com um apelo direto: o Palmeiras precisa acordar antes que vire apenas mais um time. O tempo da soberania passou, e o futebol não espera ninguém. Quem dorme no ponto, vê os rivais passarem por cima. Suas palavras, mais uma vez, ecoaram com força nos bastidores do clube, indicando que a cobrança está apenas começando. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.